Boa noite, queria dar boa-vinda a todos na nossa primeira semana virtual de Arte, Cultura, Extensão, Pesquisa e Inovação do Campus Rio de Janeiro, do Instituto Federal do Rio de Janeiro. É uma grande honra e um grande prazer e com muita emoção. Juro para vocês que é com muita emoção que eu estou mediando essa mesa, que o tema é do curso técnico para o mercado de trabalho. Primeiro, eu queria abraçar a todos os organizadores que, com dedicação e estamina, estão nos aproximando nesse momento de pandemia, onde, na verdade, estamos tão distantes um do outro, mas tão pertos, né? Nesse instante de muita emoção e de contato. E também agradecer ao nosso diretor do campus e toda a nossa comunidade, que sempre imperou, né, o trabalho bem feito em equipe. E isso nos motiva e nos faz nos aproximar de cada um de vocês que estão nos ouvindo. É uma honra receber 3 dos nossos ex-alunos, atuais notáveis profissionais e cidadãos, que participarão da nossa mesa redonda, falando da sua trajetória, desde da Escola Técnica Federal de Química, onde cursaram, até o mercado de trabalho, até o mundo do trabalho, desempenhando ao longo desses anos todos, com todas as benesses e todas as dificuldades, enveredando por áreas que foram rupturas na época, né? Saindo um pouco da área acadêmica, enveredando tanto pela área do empreendedorismo, pela área industrial, pela área de negócios, de administração de negócios, do modelo internacional, enfim, são pessoas do mais alto mérito e calibre que vão nos ensinar o que foi, qual foi o benefício da sua formação no Instituto Federal do Rio de Janeiro, antiga Escola Técnica Federal de Química, e, enfim, e conseguiu desbravar esse mercado de trabalho que é tão belo em várias áreas, né? A primeira pessoa que eu gostaria de apresentar é Ana Carolina Ferreira. Ana Carolina é uma especialista na área de oncologia. Eu não vou detalhar a carreira de Ana Carolina, ela vai contar com mais detalhe. Ela fez um doutorado também no King's College London, né, e um MBA também. Ela atualmente atua com marcas, né, na Roche, ela trabalha gerente de marcas e negócios na área de oncologia e de fármacos também. A segunda pessoa que vai apresentar vai ser Marcelo Lourenço Rodrigues. Marcelo é administrador de empresas. Marcelo tem uma vasta experiência em desenvolvimento de negócios e gestão estratégica em âmbito internacional. Marcelo vai nos contar como é que é essa trajetória, não só do Brasil, mas também no mundo do trabalho, né, internacionalmente. E a terceira pessoa que vai falar, integrante da nossa mesa, é Silvia de Paula Azevedo. Silvia é um grande prazer falar de Silvia, né? Ana Carolina ex-aluna do curso técnico de biotecnologia, Marcelo do curso técnico de alimentos, e Silvia foi a primeira aluna do curso técnico de biotecnologia, com uma trajetória também brilhante na área de empreendedorismo. Silvia enveredou ela vai contar a história por várias empresas, hoje é CEO de mais uma startup, né, a FIT, Fine Instrument Technology, e é com grande prazer que eu estou mediando a mesa e, enfim, e agora deixo para vocês as belas apresentações dos nossos queridos ex-alunos notáveis profissionais. Agradeço a presença de todos, enfim. Lembrem-se que, além de pioneiros, vocês estão sendo pioneiros também, porque essa é a primeira semana virtual da casa de vocês. Então, todos estamos juntos aqui nesse momento de extrema beleza, de extremo pioneirismo também. Então, passo a palavra para a Ana Carolina Ferreira.
Acho que a Ana caiu. Vamos esperar um minutinho para ver ela entrar. Senão a gente passa a palavra para o Marcelo. A Ana Carolina estava retornando. Isso é natural. Época de tecnologia, assim mesmo. Vai. Sim. Bom, eu compartilhei a minha tela, não sei se já chegou aí. Foi, pronto. Espero que agora a gente não tenha mais problema com a conexão. Eu troquei aqui o roteador, mas acontece, né, nesse nosso mundo virtual. Eu queria primeiro, antes de começar, agradecer imensamente o convite de estar aqui participando dessa semana, de poder compartilhar essa mesa com dois veteranos meus do colégio, né? Vocês vão ver que eles têm uma trajetória enorme, uma trajetória muito maior que a minha, então também é uma oportunidade minha de aprendizado estar aqui participando dessa mesa. O que eu separei para conversar aqui hoje um pouquinho foram alguns pontos importantes da minha trajetória profissional que me fizeram tomar certas decisões e trazer para vocês um pouquinho da minha experiência e como que a escola foi importante em todo esse processo, tá? Obviamente que durante todo esse caminho, durante toda essa jornada, nem tudo são flores, a gente tem muitos desafios, e o importante é a gente realmente conseguir sair da zona de conforto e nos jogar em algo novo, mirando sempre no sucesso e impactar a vida de outras pessoas, né? Eu acho que isso é o mais importante. Quando a gente tem um bom propósito e a gente segue esse propósito, o sucesso ele é a consequência. Então, para poder começar a falar da minha trajetória, eu tenho mais ou menos 20 anos de história para contar após a escola, né, após a Federal de Química. Eu iniciei o curso técnico em biotecnologia em 2000. Tá? Naquela época, a gente não tinha mais o modelo que os colegas tinham, que era junto o ensino médio com o ensino técnico, num modelo de 4 anos. Quando eu entrei, a gente fazia primeiro 1 ano como ensino médio, depois a gente definia o curso técnico que eu fiquei durante alguns anos na Federal de Química, de 1 da tarde às 10 da noite, e tinham dias que tinha educação física na parte da manhã, aula de artes na parte da manhã, então às vezes eu ficava de 10 às 10 na escola. Realmente era uma segunda casa. Era um lugar que não formava a gente simplesmente para o mercado de trabalho, formava a gente para a vida. Né? Ali a gente tinha muitas experiências, a gente aprendia realmente pelas experiências e não pelo que está em livro. O que está em livro, qualquer um pega e lê. Né? Lá realmente a gente conseguia construir uma história de vida. Eu tenho amigos até hoje, são 20 anos de amizade, todos muito bem-sucedidos. Então, outra coisa que eu também gostaria de deixar bem claro aqui é que eu sou só uma representante de diversos alunos que saíram dessa escola e que têm histórias incríveis para contar, tanto na biotecnologia quanto em outros cursos, e por isso eu realmente me sinto muito honrada de estar aqui. Lá nessa época, em 2000, 2002, se falava que a biotecnologia era a profissão do futuro. Né? Isso eu ouvi quando eu cheguei na escola. Como eu falei para vocês, tinha aí 1 ano antes até definir qual era o curso que a gente ia cursar. E eu tenho um irmão mais velho que também estudou na escola e ele fazia alimentos. Então eu achava que aquilo era incrível. Eu tinha ido a uma semana de química, tinha provado as coisas que os alunos tinham feito no laboratório e eu achava aquilo fantástico. Até que eu comecei a escola e eu comecei a frequentar os laboratórios, né? E uma vez que eu entrei no laboratório, vesti o jaleco e fui lá pela primeira vez no laboratório, eu cheguei à conclusão de que a biotecnologia era realmente o que eu queria, não era alimentos. E eu optei por biotecnologia, segui nela até o final, até que chegou o momento de fazer o primeiro estágio. E eu lembro como se fosse hoje. Lá na entrada da escola, na esquerda, tinha um quadro, né, com os avisos de quais estágios estavam disponíveis, e eu vi um estágio que para mim parecia ser perfeito. Era um estágio no Instituto Nacional de Câncer para trabalhar com morte celular. Eu me inscrevi
e fui chamada para uma entrevista. E lá nessa entrevista eu tive meu primeiro grande desafio. Nessa época, o meu inglês não era lá grandes coisas. Eu lia razoavelmente bem, conseguia ler um pouquinho, mas muitos termos técnicos eram difíceis para mim, e eu falava pouco. Quando eu cheguei lá, o orientador, na época desse estágio, ele me entregou um livrinho, era um livro pequeno, e falou, leia o capítulo 1 e 2 e volte aqui daqui uma semana e a gente conversa, eu quero saber a sua opinião sobre isso. E quando eu cheguei em casa e abri aquele livro era a tese de doutorado dele, que ele tinha acabado de defender na Holanda, e era todo em inglês. E eu tinha pouquíssimos dias para ler aquilo, entender e dar a minha opinião. Então, realmente foi muito difícil. Eu tinha acabado de fazer 18 anos, era muito jovem, e eu li bastante, foi muito difícil eu conseguir entender aquilo tudo, e eu voltei de forma bem sincera, expliquei para ele que realmente eu tinha achado difícil, mas tinham vários aspectos que eu tinha achado interessante, e ele falou, então começa assim, que na próxima semana você já pode começar no estágio. E foi assim que, de 2002 até 2015, eu estive no Instituto Nacional de Câncer. Essa primeira foto aqui é a carinha que eu tinha, bem novinha, quando comecei lá. Esse aqui do meu lado é o Diogo, que era um veterano meu da biotecnologia e trabalhava lá nesse laboratório também, nós somos amigos até hoje. E essa é a cara que eu tive quando eu saí do INCA, né, em 2015. Então foi um momento, assim, um período bem importante, bem significativo da minha vida. Eu fiquei como estagiária lá no INCA durante um ano, trabalhando com morte celular, com câncer de pulmão. Comecei a aprender os modelos experimentais, como testar novos medicamentos lá, tudo in vitro, né? E no ano seguinte, eu fiquei como bolsista de apoio técnico, até que eu fui para a graduação, e para a graduação eu optei pela biologia. Tá? Então, eu fui fazer biologia, mas já focada na parte de biologia celular e molecular, que era exatamente o que eu gostava e eu queria levar isso para frente. No final da graduação de biologia, que eu cursei lá na UF, então também tinha esse desafio do deslocamento, sair do INCA no centro, ir para Niterói, eu morava em Jacarepaguá, então realmente era bem desafiador. No final, eu cheguei num outro ponto de decisão, que era bacharelado ou licenciatura. E na nossa vida, a gente acaba sendo cobrado muitas vezes em alguns pontos que definem você ter sucesso ou não, e um deles é ter um emprego, né? E naquela época, eu achava que se eu fizesse licenciatura, eu teria mais possibilidade de ter um emprego como professora. Eu consultei uma professora que eu tinha como uma grande mentora da educação em ciências, e o conselho que ela me deu foi: se você não sentir esse chamado, se você não sentir que é isso que você quer fazer pela para sua vida, não faça pelo emprego. Eu, infelizmente, não ouvi o que ela falou. Eu optei pela licenciatura, mas eu nunca larguei o INCA. Apesar de eu estar estudando a licenciatura, eu continuei lá como técnica, como iniciação científica depois, e eu segui esse caminho. Quando eu acabei a graduação, eu entendi que realmente eu não gostaria não era o que brilhava os meus olhos ser professora de ciências. E se eu tivesse ouvido aquele conselho lá no início, eu teria economizado alguns passos, eu teria economizado algum gasto energético aí. Então, uma vez que eu optei pelo lado da pesquisa, um caminho que é basicamente natural é seguir a pós-graduação, fazer mestrado e doutorado, porque no final disso você tenta ser professor universitário ou um pesquisador em alguma instituição. E você precisa passar por esse caminho. Então, eu fiz a seleção do mestrado lá no INCA, e eu tive a felicidade de ser aprovada em terceiro lugar para o mestrado. Cursei o mestrado, e aí eu mudei um pouquinho a área de pesquisa, não mais com câncer de pulmão, eu mudei para as doenças hematológicas, estava trabalhando com leucemias e linfomas. Cursei todo o mestrado lá, participei de muitos congressos, fiz muito curso, conheci muita gente, fortaleci relações com muitas pessoas. A quantidade de vezes que eu fui a congressos, eu não consigo nem contar. E a grande maioria deles sempre procurando fomento, alguma fonte de fomento para as minhas pesquisas, alguma fonte de fomento para a ida aos congressos. Existem diversos canais e oportunidades para encontrar isso. Além do que, o network é extremamente importante. Tão importante que foi através de rede de network, rede de colaboração, que eu cheguei em vários outros pontos da minha carreira.
Uma grande amiga me mostrou uma seleção que estava acontecendo para um curso de biologia molecular que duraria em torno de 2 meses no Instituto Pasteur, na França. E aí eu escrevi um projeto de pesquisa que foi selecionado e eu tive a felicidade de estudar na França por 2 meses, tá? Foi um outro momento muito desafiador, porque eu não falo francês. O meu inglês estava um pouquinho melhor e era isso que era exigido no curso, era em inglês. A seleção ela foi em inglês desse projeto de pesquisa. Entretanto, a finalização do curso era com a defesa de um projeto de pesquisa, uma defesa oral de um projeto de pesquisa em inglês. E essa era a primeira vez que eu ia ter uma exposição pública falando em inglês sobre um projeto de pesquisa. E eu precisei me dedicar muito e me custou muitas horas de sono. Lá nesse curso, e aí, mais uma vez, reforçando a importância das conexões, a importância das redes, lá nesse curso eu tive uma aula com uma professora muito importante, uma professora da Inglaterra, que eu entendi que a pesquisa dela fazia sentido com a pesquisa que eu estava desenvolvendo no Instituto do Câncer. Eu entrei em contato com ela, expliquei qual era a minha ideia, o que eu gostaria de falar. Falei que eu era uma aluna do curso, que ela tinha acabado de dar aula, e imediatamente ela me chamou para uma conversa. Como eu estava na Europa, eu tinha uma amiga que eu tinha conhecido num outro curso que eu fiz em São Paulo, e ela me chamou para ir para a casa dela em Londres. Ela fazia um pós-doc em Londres. Eu fui para a casa dela, fiquei hospedada lá, e eu tive a oportunidade de conversar pessoalmente com essa pesquisadora lá em Londres, e ela me convidou, então, para fazer uma parte do meu doutorado no King's College London. Tá? Nesse momento eu já tinha acabado o mestrado, eu estava no início do doutorado, e no ano seguinte eu passei um verão incrível em Londres, fazendo parte da minha tese de doutorado no King's College London. Quando eu voltei para o Brasil, eu terminei os meus experimentos e defendi a minha tese. Então, mesmo tendo esse intervalo, que a gente chama do doutorado sanduíche, em que eu fiquei um tempo fora, eu consegui terminar a minha tese de doutorado em 3 anos. Normalmente se termina em 4 anos. E aí chega aquele momento que a gente fica no e agora, né? O que a gente faz? Quais as habilidades a gente precisa desenvolver? Vocês vão ver aqui, que eu trouxe para chamar a atenção para vocês, que eu acho que isso é extremamente importante, essa frase que mostra: habilidades como resiliência, empatia, colaboração e comunicação são competências baseadas na inteligência emocional e que distinguem profissionais incríveis da média. Tá? Se vocês repararem, tudo que eu contei para vocês até agora, eu precisei reforçar alguns skills, algumas habilidades, como falar em público, liderança, porque eu tive que ser empoderada para seguir o meu caminho. Eu escrevi um projeto de pesquisa e eu fui atrás dos pesquisadores que eu achava que eu precisava fazer parceria. A gente precisa fazer uma grande gestão do nosso tempo para saber para que área a gente se dedica, que área a gente não se dedica. O processo de tomada de decisão ele é extremamente importante. Cada vez mais, no mercado de trabalho, a gente procura pessoas que saibam tomar decisões. A gente precisa de pessoas empoderadas que saibam tomar decisões. Então, o que eu quero reforçar aqui é que o grande conhecimento, a grande bagagem que a gente pode vir, desde o curso técnico até uma pós-graduação, ela é muito importante. Só que chega um momento em que você não tem mais para onde ir do ponto de vista técnico. Você vai aprendendo e aperfeiçoando uma coisa ou outra, mas vão ser as soft skills, vai ser a inteligência emocional que vai guiar o seu caminho dali para frente e vai fazer com que você encontre outros caminhos. A partir do momento que você chega em pontos de decisão, você tem que usar esse tipo de habilidade para te levar para um próximo passo na sua carreira. E chegando no fim do doutorado, eu fiquei naquele momento, naquela discussão de e agora? Para onde eu vou? Juntei com alguns colegas e resolvi que eu deveria empreender. A gente chegou a abrir uma empresa, começar a conversar um pouco sobre diagnóstico molecular no câncer, era algo que estava começando a se falar no Brasil. Mas os colegas que foram para o lado do empreendedorismo podem falar melhor do que eu. Tentar empreender, eu ouvi não muitas vezes. É muito difícil, não é fácil. A gente precisa persistir, precisa ser resiliente. E nem sempre a gente consegue. Né? E chegou um momento que eu não consegui mais, eu precisava pagar as contas, eu precisava procurar outras coisas. E o que eu via no meu período de pesquisa é que eu fazia muitas pesquisas, eu encontrava ótimos resultados, eu tinha sugestões de novos tratamentos para pessoas com câncer,
mas eu tinha uma dificuldade de, e aí? Como que a gente comunica? Como que vai para o mercado? Como que isso vira um produto? E foi então que o meu próximo passo, eu acabei decidindo ir para a indústria farmacêutica. Com uma pessoa que tem um background muito científico, o primeiro caminho que eu encontrei dentro da indústria farmacêutica foi virar gerente científica. Então, eu iniciei numa empresa, eu recebi uma proposta numa sexta-feira, era uma sexta-feira que começava basicamente um carnaval. A gente passava o carnaval, na segunda-feira útil seguinte, eu precisava estar em São Paulo trabalhando, já no meu primeiro dia de trabalho. Então, não foi só uma oferta de trabalho, foi uma oferta de um grande desafio de mudar de cidade, mudar todos os hábitos, mudar tudo, e eu não pensei duas vezes. Eu me atirei nesse desafio, disse sim, e eu comecei a trabalhar como gerente científica responsável por todo o Nordeste do país. Então, a minha função naquela época era auxiliar, né, implementar as estratégias para lançamento de um novo tratamento para mieloma múltiplo. Eu tinha esse meu background de trabalhar doenças hematológicas durante o mestrado e o doutorado, então eu fui trabalhar com mieloma múltiplo, eu tive a oportunidade de participar do lançamento de um novo medicamento para uma doença que há aproximadamente 20 anos não se tinha um tratamento novo no país. Então, ver o impacto que o meu trabalho causava nas pessoas era o que me motivava diariamente, tá? Logo depois disso, eu recebi uma proposta para mudar de empresa e voltar a trabalhar com o câncer de pulmão, que foi o que me abriu as portas na oncologia. Lembra, lá no início, no curso técnico, eu fiz a seleção do processo de estágio para trabalhar com câncer de pulmão. E eu tive a oportunidade agora, em 2016, de voltar a trabalhar com esse tema. Né? Então, outra coisa que eu trago aqui para vocês é que a gente precisa encontrar conexões com os aprendizados que a gente tem, e muitas vezes o que a gente aprende hoje, a gente aplica lá na frente. Tá? Essas redes, a gente precisa ir formando essas redes de conhecimento, e nenhum aprendizado ele é desperdiçado, a gente vai aproveitar em algum momento. Eu comecei a trabalhar como gerente científica na Roche, né, como participando do lançamento de uma imunoterapia para o câncer de pulmão e câncer geniturinário. E depois disso, eu me lancei num novo desafio. E aí é uma coisa que eu quero trazer aqui para vocês, que é algo que está muito sendo falado nessas rodas de conversa sobre RH hoje em dia, que é o fato de que o nosso diploma não nos limita. A gente tem a capacidade de aprender e reaprender diariamente. E hoje em dia eu exerço uma função que não tem nada a ver com a minha formação. Hoje em dia eu sou gerente de marketing, eu não tenho formação em marketing. Eu cheguei a fazer no Instituto Butantan um MBA de gestão de inovação em saúde, mas eu não tenho formalmente nenhuma formação em marketing. Mas no dia a dia eu aprendo todo dia. E esse grande desafio como gerente de marketing, né, nesse desafio eu tive a oportunidade no ano passado de liderar aqui no Brasil o lançamento da primeira imunoterapia para o tratamento de câncer de mama. Então foi uma grande revolução no mercado da oncologia, trazendo esperança de vida às mulheres que não tinham possibilidade de tratamento. Essa foto aqui na direita, essa foto com fundo roxo, mostra esse momento, o momento em que durante um congresso eu apresentei essa inovação para o tratamento de câncer de mama para mais de 200 médicos que estavam presentes e mais de 300 médicos que assistiam ao vivo nas suas regiões em eventos satélites que nós organizamos. E aí mostra que, lembra lá das soft skills, a capacidade de falar em público, a capacidade de se apresentar, e algo que eu fiz questão de trazer aqui também são as soft skills em inglês. A gente precisa se desafiar a dominar mais um idioma se a gente quer trabalhar nesse mercado internacional. Tá? Então, hoje em dia eu trabalho na Roche. Dentro da Roche eu tive a oportunidade também, após esse lançamento da imunoterapia para o câncer de mama, eu tive a oportunidade de ir para Moscou e trabalhar durante 3 meses no escritório da afiliada em Moscou, levando para eles os aprendizados que a gente teve de imunoterapia aqui no Brasil. E atualmente, apesar de eu estar no Brasil, eu estou trabalhando com o time da Itália em mais um lançamento agora no mercado europeu. Então, estou trabalhando remotamente com o time da Itália. Então, essas oportunidades de trabalhar com times internacionais, elas aparecem frequentemente e eu sempre pego quando elas aparecem, eu não deixo passar. Tá? Eu espero que eu possa ter inspirado um pouquinho a vocês nos próximos passos, que eu possa ter trazido um pouquinho da minha experiência,
Realmente são passos difíceis, não é fácil, o mercado de trabalho ele é muito concorrido, a gente precisa se especializar muito, mas a gente não pode deixar de lado as habilidades que são mais intangíveis, que não são somente as habilidades técnicas, tá? Muito obrigada a todos por terem me ouvido, por terem compartilhado esse momento comigo. Aqui está o meu contato, o meu e-mail. Se vocês quiserem me conectar no LinkedIn, é só escanear aí o código de barra. Eu estou à disposição para quem quiser fazer perguntas. Aí no final a gente vai ter um momento de perguntas. E para quem quiser me chamar lá no LinkedIn, a gente está aberto para discutir sempre que precisar. Muito obrigada. Olá. Boa noite a todo mundo. Obrigado pelo convite. É um grande prazer estar aqui com vocês. É uma honra. Queria parabenizar também a Ana Carolina e a Silvia, que na sequência vai estar aqui falando. E para mim, realmente até muito emocionante estar aqui com vocês. Eu vou falar um pouquinho da minha história profissional, da tal da chave de ouro que surgiu na minha vida profissional, e essa chave foi sim conquistada na Escola Técnica Federal de Química. Eu sei que através do stream a gente tá tendo a possibilidade de se conectar com todo mundo. Eu tenho inclusive um amigo no Canadá que está vendo essa apresentação. Hello, Tony. E agora eu vou, então, contar um pouquinho da minha história. Queria dar um abraço também para os meus grandes colegas e amigos de formação de turma. Basicamente, essas são imagens, fotos de 1988. Aqui a gente tem dois grandes exemplos de como a escola também abriu portas para a gente. Numa visita que a minha turma, que se formou em técnico em alimentos em 1988, fez uma visita à Nestlé de Caçapava, e aqui foi um ciclo de palestras de aditivos para a indústria de alimentos que foi promovida no CRQ, ali na Cinelândia, no CRQ, foi muito legal. E já naquele momento a gente começou a fazer conexão com o mundo, tá? Antes disso, antes de começar a contar a história da escola técnica e do meu caminho profissional, quando eu tinha 14 anos, eu recebi um grande conselho, e esse conselho foi dado pela minha mãe. Minha mãe falou: Marcelo, você tem que fazer escola técnica. A gente era de uma família humilde, né? E eu e minha irmã, também fez curso técnico em alimentos, e meu irmão, que fez curso em biotecnologia, nós três fizemos escola técnica. E aí realmente foi o caminho que as portas fizeram com que se fossem abertas para a nossa carreira. Eu me formei no final de 1988 como técnico em alimentos, e logo que me formei eu consegui um estágio na Brahma, ali na filial asiática, na Tijuca, que hoje não é mais fábrica, já há muito tempo não é fábrica, é o supermercado Extra. Logo que terminou meu estágio, fui contratado como aprendiz cervejeiro prático, e eu já trabalhava num horário de revezamento. E eu tinha a intenção de continuar estudando, queria fazer a engenharia química, só que a Brahma, naquele momento, tinha uma visão um pouco diferente do que é hoje e não tinha tanta facilidade assim para que a gente pudesse dar continuidade no estudo. Mas mesmo assim, eu fiz o vestibular, passei, e na engenharia química eu encontrei de volta grandes amigos da escola técnica. A gente falava que a engenharia química da UERJ era meio que o 9º período. E então ali eu reencontrei grandes amigos, e um desses grandes amigos, o Nelson Marques, conversando um dia comigo, eu falei para ele: Nelson, está muito difícil aqui, eu trabalho em horário de revezamento, e eu queria um trabalho de horário fixo para que eu pudesse fazer a universidade. E o Nelson me falou: Marcelo, ele estava no Moinho Fluminense, ele estava trabalhando já no Moinho Fluminense. E ele me falou: olha, lá no Moinho Fluminense tem uma vaga para analista de laboratório, horário fixo. O que você acha? Eu falei: Nelson, eu acho que a oportunidade pode ser fantástica para mim. Aí fui lá, fiz entrevista, fui contratado e comecei a trabalhar como analista de laboratório.
e passei uns 4 anos na Moinho Fluminense, trabalhando como analista de laboratório, e naquele momento me despertava muito o interesse da área comercial. Eu via os vendedores de farinha de trigo visitando clientes em Petrópolis, em Teresópolis, em Resende. Eu falei, eu quero viajar, eu quero visitar esses caras, os clientes, uma dinâmica diferente, né? E naquele momento eu conversei com o meu gestor da época e falei, fulano, eu gostaria de trabalhar na área comercial. E ele falou, Marcelo, você não está preparado, você talvez fique mais um tempo aqui. Eu falei, tudo bem. Só que eu não aceitei muito essa resposta, e como eu fazia análise de farinha de trigo de vários moinhos do Brasil inteiro, naquele momento não existia internet, como assim, estava começando a engatinhar a internet, e eu usei a minha metodologia, o meu Google da época, que foi justamente quando eu recebia a farinha de trigo dos moinhos de trigo de fora do Rio de Janeiro, eu pegava o endereço e mandava meu currículo, pegava o endereço e mandava meu currículo. E um desses currículos veio parar em Curitiba, na família de um moinho, que tinha uma família que estava montando também uma empresa nova, a Granotec, eles estavam compondo aquela empresa para trazer uma série de serviços e produtos para a indústria moageira. Eles viram meu currículo, que tinha essa base do fundamento já da moagem de trigo, né? E me convidaram a trabalhar, a ingressar no time da Granotec. E dali eu saí do Rio de Janeiro, tinha 24 anos, vim para Curitiba, iniciei esse trabalho na Granotec, a Granotec cresceu muito, e eu cresci junto com a empresa. Fiquei por lá por quase 11 anos, e dali eu comecei a construir também um network bastante sólido no mercado, né? Assim como a Ana falou, acho que o network é algo que, de fato, a gente tem que preservar, tem que construir. E, na verdade, o meu grande network ele foi construído já na escola técnica, com os meus grandes amigos. O Nelson foi o primeiro que também me abriu essa porta através do network. Na Granotec, como eu falei, eu cresci junto com a empresa, tive a possibilidade de conhecer naquele momento todo o mercado brasileiro da indústria de panificação, todo o mercado brasileiro da indústria de moagem de trigo, das indústrias de biscoitos e massas, e até que me surgiu a possibilidade de ingressar no time da Novozymes, que é uma empresa dinamarquesa, tem fábrica aqui em Araucária, do lado de Curitiba, e é uma empresa que é muito focada em biotecnologia. E por lá eu passei 15 anos, e na Novozymes também foi um aprendizado fantástico, no qual eu tive a possibilidade de expandir esse meu network também para fora do Brasil, tendo contato basicamente com todos os países da América Latina. Por 2 anos eu liderei um time que cobria basicamente do Canadá até a Argentina. Tive essa possibilidade de conhecer culturas diferentes, pessoas diferentes, negócios diferentes, e tinha uma âncora muito forte que era a biotecnologia, uma âncora que realmente me fez despertar muito conhecimento, muito interesse, e acredito, sinceramente, que a biotecnologia é o caminho para o futuro, e é muito legal estar compartilhando isso com vocês. O meu ciclo na Novozymes terminou faz pouco tempo, e hoje, justamente, eu compartilho uma grande notícia com vocês. Justo hoje eu comecei numa empresa também multinacional, que tem sua base, sua casa matriz na Inglaterra, em Londres, que é o grupo ABF, e aqui ela tem as marcas AB Mauri e a Flashman, que boa parte da audiência com certeza conhece, né? Então, hoje foi o meu primeiro dia, um novo desafio que se abre. Eu estou liderando, junto à AB Mauri e AB Brasil, um projeto novo, super inovador, e aí sim é uma composição também de biotecnologia com a indústria de alimentos, com a indústria de panificação. Tá? Então, eu falei um pouco, fui meio que direto assim nesse meu desenvolvimento, mas eu deixo 2 dicas aqui importantes, né? Talvez 3 que eu já tinha, dessa passagem que eu comentei. Primeiro, escute sempre o conselho da sua mãe e de seu pai. Normalmente eles estão certos. O segundo é
acredite nos teus sonhos. Quando aquele meu gestor lá no Moinho Fluminense disse que eu não tinha, naquele momento, um perfil para a área comercial, se eu tivesse acreditado naquilo, talvez eu não tivesse construído esse caminho. Então, eu fui atrás e realmente me desenvolvi muito nessa área comercial. E o terceiro é o network. Eu acho que o network hoje é tudo. Por exemplo, essa situação que hoje, recém eu comecei nessa empresa, eu consegui uma belíssima posição, e essa posição veio realmente da base de network que eu construí ao longo dos anos. Tá? Quando a gente fala sobre o mercado de trabalho, focando assim os técnicos, né, a formação de mão de obra qualificada em nível técnico, né, a gente tem um grande exemplo de um banco de oportunidades, que é a indústria de alimentos, né? Estima-se que entre 2030 e 2050, a demanda por alimentos vai ser cada vez mais intensa. Se essa demanda é intensa, as empresas têm que estar preparadas, têm que fazer a expansão de seus negócios, têm que construir novas fábricas, tem que ter gente produzindo, desenvolvendo, vendendo, fazendo marketing, e aí surge um universo bastante sólido, né, para a indústria de alimentos e para os técnicos que se especializam nessa indústria. No caso da biotecnologia, é um outro exemplo. A biotecnologia, de fato, acredita que vai ter um papel crucial para o futuro do mundo. E aqui um exemplo, né, que a Europa hoje está investindo cada vez mais no setor, dizendo que, de fato, a bioeconomia vai ser o caminho para um mundo sustentável, para um mundo mais verde, para um mundo mais limpo, e com isso, com certeza, grandes outras oportunidades surgirão para as pessoas que se especializam nessa área. Vocês estão me escutando? Tá. Outra exemplificação que o mercado de trabalho está disponível é que eu tirei da National Geographic, que hoje, se você pegar os 11 mais promissores trabalhos, né, na parte de sustentabilidade, do mundo green, do mundo mais verde, do mundo mais equilibrado, eles demandam, por exemplo, de 3 que estão muito focados na parte técnica, né? Por exemplo, técnicos de tratamento de água, técnicos que trabalham na energia, na parte de células solar, e a indústria de biofuels, né, o bioetanol. Então, grandes demandas surgem com grandes oportunidades aí para quem tem essa especialização, para quem se prepara para isso. Outras dicas que eu gostaria de deixar aqui com todo mundo que está nos assistindo, né, em relação ao seu desenvolvimento profissional e pessoal, né? Eu acho que você ter seu porto seguro, né? Você respeitar, você valorizar suas origens, assim como eu valorizo demais a minha origem, que foi a Escola Técnica Federal de Escola Técnica Federal de Química, curso em Técnica em Alimentos. Isso é meu porto seguro, a minha base, meus amigos que eu formei durante esse caminho e na escola técnica, principalmente, e a minha família. Então, você, criando esse porto seguro, você tem uma solidez maior para que você possa avançar e batalhar, né, diante das dificuldades que a vida vai nos apresentar. A Ana Carolina também colocou isso, eu reforço, né, eu acho que a questão de você se formar num curso técnico, isso te abre grandes caminhos, grandes portas, mas é interessante que você fique antenado, que você continue se aperfeiçoando. No meu caso, depois que eu me formei na escola técnica, eu tenho um parênteses aqui, eu acabei que eu não me formei na engenharia química, como eu vim para Curitiba, eu acabei deixando meu curso, construí família, casei, só depois dali eu fui me formar em administração de empresas, foram quase 11 anos. Mas eu não parei, e esses 11 anos, o curso técnico, sim, me sustentou. O curso técnico, sim, me deu condições de eu discutir em mesmo nível com engenheiros de alimentos, com engenheiros químicos. Mas eu não parei por aí, eu decidi que realmente o aperfeiçoamento acadêmico
era muito importante. Então, depois disso, da minha formação em administração de empresas, eu acabei fazendo uma pós-graduação em agronegócios e também depois eu fiz um MBA em marketing. Como a Ana Carolina falou, se vocês tiverem a oportunidade de falar, de aprenderem, de se dedicarem a outras línguas, isso ajuda muito. O inglês, ele foi fundamental para que, por exemplo, eu conseguisse esse emprego na Novozymes, e eu acabei desenvolvendo com bastante fluência o aprendizado na língua espanhola. Eu falo bem espanhol, até porque eu cuidei e trabalhei muito tempo da América Latina. O que eu já falei, né? É importante você construir um network sólido de pessoas que vão te apoiar quando você precisar. E quem define o seu limite é você mesmo, né? De novo, se eu tivesse escutado naquele momento que o meu gerente do Moinho Fluminense disse que naquele momento eu não tinha perfil para a área comercial, talvez o meu caminho fosse bem diferente do que eu acabei trilhando. Então, aqui, novamente, a turma junta em 1988, e 30 anos depois a gente se encontrou, faz 2 anos, 1 ano e meio que a gente se encontrou, a idade aumentou um pouquinho, mas a amizade cada vez mais fortalecida, né? É muito interessante encontrar com essa turma maravilhosa, porque alguns eu não via, talvez, há 30 anos. E quando você começa a falar, conversar com eles, parece que foi exatamente no dia de ontem. Porque a afinidade, a conexão é uma coisa assim, sem explicação. De novo, eu deixo aqui essa mensagem não é minha, é do Renato Russo. Acredite no sonho que se tem. Nunca deixe que lhe digam que não vale a pena acreditar no sonho que se tem. Ou que seus planos nunca vão dar certo, ou que você nunca vai ser alguém. Renato Russo. Muito obrigado, aqui estão os meus dados e também fico à disposição para as perguntas que virão aí no final das apresentações. Obrigado, Ana Carolina, obrigado, Marcelo, pela emocionante explanação, né, desse período desde o curso técnico e o que vocês estão elaborando hoje como cidadãos, enfim, introduzindo novas tecnologias, novos conhecimentos no mercado, tanto nacional e internacional. Nós vamos passar para a apresentação da Silvia Paulo de Azevedo, mas antes eu gostaria só de avisar para os participantes deixarem no chat as perguntas que serão realizadas ao final do debate. E são excelentes profissionais, aproveitem para tirar todas as dúvidas de carreiras que nem sempre vocês têm muita afinidade, muitos seguem somente pela área acadêmica, enfim. É um momento exclusivo para vocês perguntarem, tirar aquelas dúvidas que vocês sempre fazem, inclusive em salas de aulas para a gente, né? Quais são as outras oportunidades, além da área acadêmica, no mercado de trabalho dos cursos técnicos e dos demais cursos também. Passo a palavra, então, para a Silvia Azevedo. Boa noite. Estão todos me ouvindo a apresentação? Leila, você consegue confirmar para mim? Leila, você consegue confirmar para mim se você está vendo? Eu não estou conseguindo ver vocês. Sim. Tá bom, desculpa. Bom, gente, boa noite. Então, eu queria agradecer o convite à professora Leila, à professora Joana, os organizadores do evento, dizer que é uma honra retornar a essa casa e poder contribuir um pouquinho que eu puder contribuir, levar de insights para vocês, eu já vou ficar muito feliz. Muito edificante ouvir a história dos meus amigos e muito legal porque os dois têm pontos de contato com a minha formação. Então, eu fiquei bastante emocionada de ver aí como que a gente trilha caminhos diferentes, né? E todos eles, dependendo... A minha conclusão é que se a sua base é boa,
vai dar certo, né? Não importa para onde você vá, vai dar certo. Então, aqui eu mostrando aí que há 28 anos de formada e 32 anos do início dessa história. Como a Leila falou, eu sou da primeira turma de biotecnologia, e isso já foi um grande desafio, né? Entrar num curso que era a primeira turma. Bom, eu trouxe aqui a minha trajetória e eu dividi a minha trajetória em 4 períodos, né? A primeira, minha período de formação, né? Formação acadêmica. Depois, um período profissional, onde eu atuei como funcionária contratada, e que foi muito importante e que conversa com a academia. Eu trabalhei ao mesmo tempo que estudava no mesmo lugar, né, na UFRJ. Então, isso me trouxe uma riqueza muito grande de formação, eu vou falar um pouquinho disso. Depois, o meu início de empreender, né, quando eu comecei a empreender efetivamente, e eu vou falar um pouquinho do momento atual, como que eu estou vivendo. Meu intuito de mostrar tudo isso para vocês é tentar tirar aqui alguns insights que possam servir, assim como a Ana Carolina fez e o Marcelo fez. Eu quero tentar despertar em vocês, provocá-los para que vocês possam identificar aí pontos que possam ser úteis na formação de vocês. Então, eu comecei em 88, na turma, o Marcelo estava saindo, eu estava entrando, na primeira turma de biotecnologia. Na verdade, eu vou contar um pouquinho melhor essa história depois. Eu fiz farmácia na UFRJ, com habilitação em análises clínicas, e fiz o mestrado com uma doença hematológica, que era mielodisplasia, um estudo de doença hematológica. Nessa época, eu trabalhava num serviço de transplante de medula óssea, então eu trabalhava também, assim como a Ana Carolina, com câncer e doenças hematológicas. E em 2010 eu já estava empreendendo, e eu então entendi que eu precisava me qualificar na parte de negócios e na parte de gestão, e eu fui então fazer um MBA na COPEAD, que é também na UFRJ e é uma das melhores escolas de negócio do Brasil. Então, aqui uma trajetória que inicia com uma formação acadêmica, e depois eu vou para a área mais de gestão e negócios, né? Bom, em 92, quando eu comecei a faculdade na verdade, eu me formei em 92 na escola técnica, e o estágio curricular eu fui fazer num laboratório da UFRJ. Era um laboratório que era especializado em cultura de células animais, então ele tinha toda a expertise científica de congelar, descongelar, cuidar de células, crescer células, para uma série de pesquisas. E o hospital universitário encomendou a esse laboratório que fosse desenvolvido o serviço de transplante de medula óssea, ou seja, a parte técnica de congelamento e descongelamento da medula, que você colhe a medula óssea do paciente, congela e faz o tratamento de quimioterapia e depois devolve a medula óssea para ele. Essa é uma modalidade de transplante que se chama autólogo. E esse serviço não existia já no INCA, no Einstein e em Curitiba. Eram os únicos lugares que existiam no Brasil, e ali seria um serviço totalmente novo, e eu aceitei o desafio, fui fazer o estágio nesse laboratório. Logo depois, passei para a faculdade de farmácia e comecei como iniciação científica, mas logo depois eu fui contratada como técnica devido ao meu currículo de técnico, a minha formação técnica da escola técnica. Fiquei como técnica até 96, quando eu me formei farmacêutica, e aí, então, eu fui contratada como farmacêutica,
segui até 2001, que foi quando eu comecei a minha primeira empresa. Aqui, o que eu fazia, já tinha começado o mestrado, eu terminei o mestrado em 2003, e ele ficou um pouquinho atrasado por conta dessa iniciativa empreendedora, porque eu comecei a fazer ao mesmo tempo. Eu identifiquei uma oportunidade, né? Eu trabalhava com congelamento de células-tronco, estudava essa questão do transplante, transplantes tanto da própria pessoa quanto de outras pessoas, e eu via que era muito difícil você encontrar um doador compatível. A chance de você encontrar um doador compatível era de 1 para 10 mil a 1 para 40 mil. Então, e o sangue de cordão umbilical, ele tem células-tronco, né, que quando o bebê nasce, você corta o cordão ali naquela placenta e no cordão que vão ser jogados no lixo, tem uma quantidade de células-tronco que é bastante significativa e hoje já é usado para transplantes, né, hematológicos, e também pode ser usado para terapias celulares, né? Então, você tem uma célula jovem da idade da criança, com uma capacidade de replicação muito grande, que pode ser usado para terapias futuras, como, por exemplo, produção de um órgão e uma série de outras tecnologias que hoje nem está disponível ainda. Então, eu vi essa oportunidade e segui com essa, para montar o primeiro banco de sangue de cordão umbilical, que é a Criopraxis. Eu montei em 2001, terminei em 2008. Como eu tinha sido contratado, como eu entrei com a parte técnica, eu não entrei com dinheiro, eu era minoritária, e eu fiquei meio limitada, eu me senti meio limitada, então eu vendi a minha participação na Criopraxis, e com o dinheiro que eu auferi nessa venda, eu fiz outros investimentos, investi em negócios que não tem nada a ver com a área de tecnologia. Minha família tem negócios na área de entretenimento, como pousadas, bares, restaurantes, em Búzios. Eu investi parte nisso e outra parte eu investi na FIT, na Fine Instrument Technology. Aqui a minha turma no laboratório, e a gente sabe que educação é o que vai fazer a gente transformar esse mundo, né? Então, o que eu sou hoje, eu sou graças à educação que eu consegui. Esse slide é uma provocação, eu vou falar um pouquinho de cada fase para você, aqui na minha fase de formação. É uma provocação para saber se vocês estão aproveitando bem a passagem de vocês na escola técnica, no IFE, né, agora. No meu caso, eu aproveitei... a gente sempre fica com a sensação de que não aproveitou tudo, né? Mas eu sou uma das pessoas que com certeza aproveitou mais a escola técnica. Eu fiz assim como o Marcelo, eu era muito humilde, eu não tinha formação de base para entrar na escola técnica, para fazer o concurso. Mas eu soube que existia um curso pró-técnico que preparava as pessoas para o concurso. Então, eu fiz esse pró-técnico. Eu não consegui passar no primeiro concurso, então eu passei para o nivelamento de alimentos, e durante o nivelamento houve o lançamento do curso de biotecnologia, que ia ser no meio do ano. Então, eu fiz novamente o concurso e passei em 4º lugar para o curso de biotecnologia. Então, integrei e a partir daí fui seguindo toda a minha formação, né? Inclusive depois na universidade. Então, a minha pergunta é: vocês estão aproveitando tudo que a universidade, que a escola técnica oferece para vocês? Você tem outras atividades que são extracurriculares, né? Na escola técnica nós tínhamos a Semana de Química, eu participei de praticamente todas as edições. Nós tínhamos projetos mirabolantes, como o projeto Rotenona, que era o desenvolvimento de uma substância que era inseticida, para não usar os químicos, era natural.
depois também um projeto Chuva Ácida, que a gente discutia e desenvolvia o impacto da chuva ácida no crescimento de alguns micro-organismos, como leptospirose. Eram projetos muito audaciosos para a nossa idade, mas nós não tínhamos limite, nós éramos muito audaciosos. Eu participava da equipe de atletismo, eu fazia 100 metros e salto em distância, e isso tem muito a ver com o meu perfil. É uma modalidade de esporte que é você com você mesmo, você não tem competição, você não tem outras pessoas para te ajudar, é você com você mesmo. Você pode até olhar para o lado para ver como está o seu concorrente, mas você não pode olhar muito para trás, senão você perde tempo. Então, isso tem muito a ver com empreendedorismo. E isso, então, fez parte da minha formação, e eu era da equipe da escola. E como eu também era, como falei, bastante humilde, eu precisava de dinheiro. Então, eu trabalhava na biblioteca, e isso também para mim foi muito importante, porque eu interagi muito com várias pessoas de química, de alimentos, outros cursos, os professores, e foi muito rica essa minha experiência. A escola técnica foi muito importante na definição da minha carreira, assim como o Marcelo, assim como a Ana Carolina falaram, toda a formação ela foi muito importante. Eu fiz vários cursos, né, dados pela própria escola técnica ou criados em oportunidades de cursos como na Fiocruz, como na UFRJ. Eu fiz um estágio não curricular num laboratório de cultivo de células vegetais na UFRJ, eu devia estar no 4º período, foi muito importante. O próprio estágio curricular foi uma indicação de uma professora que entendeu que o meu perfil tinha a ver com essa vaga e me indicou, e foi onde eu segui a minha carreira. E a própria escolha do curso de graduação foi feita baseado eu olhei a grade do curso de farmácia e vi a grade do curso de farmácia tem tudo a ver com a continuidade do que eu quero. Eu vi medicina, engenharia química e biologia, e entendi que farmácia era onde iria me dar mais base, né? Então, aproveitem tudo, até o Bar do Bigode. Eu não sei se ainda existe o Bar do Bigode, mas quando a gente começou, a gente não podia beber, né? Era todo mundo de menor, mas depois a gente foi crescendo, e aqui você pode ver, a galera já está com um copo na mão, aqui já era no final, e a gente ali bebia, cantava, brincava, chorava os amores perdidos, as notas ruins, celebrava as passagens, né? Então, a confraternização, os momentos de descontração, eles são muito importantes, e é aqui que a gente constrói amizades verdadeiras. Então, aproveite até as horas que não são... Aqui a gente tinha um status, já no final, né, quando a gente já estava no 7º período, os professores começaram a ir com a gente para o Bigode. Então, a gente se sentia muito orgulhoso de dividir com os professores uma garrafa de cerveja, né? E isso nos trouxe grandes amizades, a Leila está aí, prova disso, né? A gente tem uma amizade muito boa, e com vários outros professores. Então, nem tudo é só estudo, né? Até no bar a gente aprende muito. A minha interação com a academia, né, como eu falei, eu estudava na UFRJ, trabalhava como técnica dentro da UFRJ, e mais eu morei no alojamento, porque minha família foi morar em Brasília, e eu não quis deixar a oportunidade de trabalhar no transplante de medula óssea, que eu entendia que era uma grande oportunidade fazer uma coisa diferente que poucas pessoas tinham domínio. Então, eu fiquei fazendo a universidade, morando na universidade. Então, ali, né, você tem, eu costumo dizer, e aí falando no próprio IFE, né, acho que hoje vocês têm uma estrutura dentro do IFE que é uma universidade. Então, assim, o produto da instituição de ensino é o aluno. E as pessoas que estão ali, os professores, o administrativo, o técnico, eles estão ali para te formar. Então, eles não são seus inimigos, as notas ruins não são
para te punir, é para te formar. Então, aproveite isso. Você tem um fácil acesso a conhecimento de alto nível, né? Aí, se você bater a porta de alguns professores no IFE, você vai ter um grande especialista em oncologia, você vai ter um grande especialista em leveduras, e, se não for, eles também conhecem outros grandes especialistas que vão te encaminhar. Então, você tem essa grande oportunidade. Fácil acesso ao conhecimento de fronteira, né? Muito importante isso. As pessoas estão desenvolvendo ciência de verdade. Isso você pode levar e não necessariamente você vai levar para uma carreira acadêmica, que foi o meu caso, né? Você vai pegar todo esse conhecimento e transformar isso num negócio. Então, assim, não perca essa oportunidade, porque você é pesquisador, eu nunca vou querer trabalhar com pesquisa na vida, eu nunca vou querer... engano. Você pode, sim, um dia trabalhar e você pode se beneficiar muito desse network, que é aí o terceiro item, que você cria dentro dessa estrutura acadêmica. A infraestrutura física dos laboratórios, né, é uma estrutura... Muitas empresas grandes não têm a infraestrutura que a universidade, que a escola técnica tem. Então, vocês têm uma grande oportunidade, se você quer empreender, de, claro, com um bom contrato, né, um mecanismo, utilizar a infraestrutura da universidade para que você se apoie e comece um projeto antes de você começar a gastar dinheiro de verdade, né? Então, a estrutura da universidade hoje tem mecanismos para isso. O mecanismo de fomentos, inclusive de FINEP, de FAPESP, que auxiliam nesse processo, e os professores da universidade têm muito mais conhecimento nesses mecanismos. Recursos humanos qualificados, né? Se você vir a empreender, tiver que contratar ou conseguir sócios, é um lugar muito rico para você encontrar essas pessoas. E, como eu falei, o regulatório tem avançado muito, e você tem aí Lei do Bem, núcleos de inovação das próprias universidades, marco regulatório que auxilia nessa sua tomada, né? Bom, falando em empreendedorismo mesmo, né, eu queria focar um pouco nisso. Se eu pegar a minha trajetória, assim, eu fui da primeira turma de biotecnologia, eu aceitei um desafio para estruturar um serviço que não existia de transplante de medula, eu montei o primeiro banco de sangue de cordão, a primeira empresa fabricante de turbinas eólicas residenciais eu comprei quando eu saí da Criopraxis, e comecei a empreender na primeira empresa fabricante de um equipamento de ressonância magnética. Pode parecer meio pedante, né, eu dizer tudo isso, mas isso aqui, para mim, eu nunca tinha parado, não que nunca, né, eu demorei muito para parar para pensar nisso, que eu sempre busquei as coisas diferentes. E hoje, nos negócios, né, existe uma teoria de que você tem, né, o que a gente chama de mar vermelho, que é quando você monta um negócio ou está trabalhando num negócio onde você tem muitos players. E aí você tem uma briga grande entre os players, um brigando com o outro, fura olho, e você tem uma luta. E ao passo que, se você faz uma coisa diferente, novo, você vai para um mar azul. Não tem ninguém competindo com você, é você sozinho, e isso tem muito a ver com o que eu falei do meu esporte, né? É você desenvolvendo, é você errando sozinho e conseguindo construir. Então, para empreender, é muito importante que você faça coisas diferentes. Bom, eu já estou com 20 minutos, mas como o Marcelo falou um pouco menos, eu vou usar o tempo dele, tá? Bom, então, pessoas, né, no empreendedorismo é muito importante. Você precisa se conhecer, você precisa saber se você é um bom empreendedor. E aí, não ser empreendedor não significa que você não vai ser um bom profissional. Eu trouxe aqui um esquema bem
simplificado, tá? É muito simplista, mas ele dá um direcionamento de, pelo menos, você começar a entender se você tem ou não uma vocação para o empreendedorismo. Se você tem alta criatividade, com inovação, e tem habilidades gerenciais e visão de negócio alta, você tem tudo para ser um bom empreendedor. Quando a gente fala aqui de habilidade gerencial, é mais voltado para negócio mesmo, né? Você gosta de tratar de dinheiro, você gosta de cuidar de fazer gestão, né, de negócio. Então, isso é muito importante. Se você tem uma criatividade alta, mas você não gosta de gerir dinheiro, até os pesquisadores gerem dinheiro, né? Mas é um dinheiro dos outros, não é um dinheiro dele. Então, aí eu incluo aqui mais uma habilidade que é aptidão para o risco, né? Se você tem uma aptidão para o risco, você tem mais tendência a ser empreendedor. Se você não gosta de risco, você vai mais para o lado do pesquisador. Se você não é muito criativo, não gosta, não foi desenvolvida essa habilidade de criatividade, ou você realmente não gosta de desenvolver, você pode ser um excelente gerente, administrador, você vai precisar de criatividade, ninguém está falando que você não tem que ter, mas isso são níveis um pouco maiores, né? E tem aqui uma galera que, infelizmente, é a maioria, que a gente precisa investir, a gente precisa ajudar, é por isso que eu estou aqui, é por isso que eu sei que a Leila e vários outros professores estão, e que eu sempre aceito os desafios de mostrar um pouco do que eu fiz para que a gente possa cada vez mais tirar as pessoas desse quadrante e impulsionar que elas desenvolvam, como a Ana Carolina falou, os soft skills aí, para que ela possa sair dessa zona de conforto e seguir. Bom, na área de empreendedorismo, nem tudo é sucesso, né? Eu tive os meus insucessos e eu acredito a eles uma importância muito grande. Até hoje eu utilizo o que eu aprendi com esses insucessos. A Enersud, que é a empresa de energia eólica, foi uma delas. Ela existe, mas ela não era para mim. Eu entendi que eu não tinha a habilidade para lidar com ela, eu tive que escolher e eu escolhi ficar na FIT. A Polimera era um projeto lindo que precisava, que era para desenvolver partículas bioabsorvíveis, e aí você poderia fazer liberação controlada de drogas, implantes bioabsorvíveis, então você poderia botar um parafuso e ir para fixar o osso e ir absorvendo isso com o tempo. Mas, nesse momento, era muito dinheiro que precisava para esse projeto. E eu não encontrei os mecanismos certos, naquela época não tinha, mas foi um aprendizado muito grande. Então, você tem que saber a hora de parar, você tem que saber a hora de sair. A Ana Carolina mostrou a experiência dela, né? Então, acho que isso é muito importante. E se você não está preparado para errar, você nunca vai conseguir fazer nada original. Então, erre logo, e erre muito, não muito, né? Mas erre para que você possa entender os seus limites e entender. Bom, e aqui a última parte, eu vou mais rápido porque eu já me excedi. Hoje, então, eu sou CEO da FIT, que é mais uma startup que eu criei. Eu levei essa empresa para São Carlos, então aqui você precisa sair da sua zona de conforto, né? Eu precisava desenvolver um equipamento de ressonância e o lugar no Brasil que tem a maior expertise de ressonância magnética está em São Carlos, São Paulo. Fica a 150 quilômetros de Campinas e eu vou para lá, eu tenho uma casa lá, eu larguei a minha caipirinha na praia dos meus negócios de Búzios e fui para lá enfrentar esse desafio de desenvolver o equipamento. Começamos em 2010, lançamos o equipamento em 2016, e esse é um equipamento, ele tem a mesma tecnologia da ressonância magnética médica, só que ele não faz imagem, ele faz análises, por exemplo, de percentual de óleo, de umidade em grãos. Então, por exemplo, soja, amendoim, farelos,
Você coloca ali, ele em 30 segundos te dá o resultado sem uso de reagente, sem ser destrutivo, e te fornece dados importantíssimos. Então, ele pode ser usado desde a seleção da semente, por exemplo, se você quer selecionar uma semente com maior teor de ácido oleico, para que você produza um amendoim com maior valor no mercado, esse equipamento faz essa análise e você planta aquela semente que você analisou. Controle de recebimento e controle de processo de extração de óleo, a gente tem cases muito interessantes com isso, que as empresas reduziram a perda na produção em mais de 5%, que para uma commodity é muita coisa. Aqui, a medida de teor de sólidos para indústrias de margarina, chocolate, biscoito. Olha aí, Marcelo, sua empresa pode ser minha cliente. E também na qualidade do controle de qualidade, você pode, por exemplo, identificar a adulteração de azeite com outros óleos vegetais mais baratos, como o óleo de soja. Então, é uma tecnologia que pode agregar valor em toda a etapa da cadeia de produção, envolvendo o agro até a indústria de alimentos. Hoje a gente tem equipamentos no Brasil, principalmente, mas também já temos clientes na Colômbia, Holanda, Bélgica, Malásia, Indonésia. Fizemos um projeto com a China e com a Nova Zelândia. Então, seguindo o conselho dos meus antecedentes aí, inglês, importantíssimo, outras línguas muito importantes. Esses são clientes grandes. Eu tenho Inmetro como cliente, eu tenho empresas grandes como cliente, fora do Brasil, como eu falei. E a rede de parceiros, como a gente falou, né, muito importante. O fato de eu ter lidado com pesquisadores me deu uma capacidade muito grande de entendê-los, de conversar com eles, de negociar com eles. Eu sei o que é importante para eles, eu sei o que eles não gostam, e isso me deu muita habilidade, e eu não teria desenvolvido a minha tecnologia, eu não teria desenvolvido a Criopraxis, eu não teria desenvolvido nenhum dos meus negócios se eu não tivesse desenvolvido essa habilidade de lidar com a academia. Aqui eu trouxe... Marcelo, essa foi para você. Esse é o Márcio Lourenço, irmão do Marcelo, que foi da minha turma. E aqui a gente era muito novinho, né? Aqui a gente na formatura e numa viagem que nós fizemos no final do ano, na formatura, para Poços de Caldas. E agora, o nosso encontro, nós fazemos um encontro todo ano, na minha pousada lá em Búzios, e a gente já está, as crianças interagindo, eles já saem e se encontram fora da gente, então a gente está criando aí uma rede que é realmente muito rica e que dá para a gente aí bastante prazer, né? E principalmente prazer. Aqui, aquilo que o Marcelo falou, que quando você conversa 10 minutos, você acha que você está lá quando você conheceu, é porque lá a gente se conheceu sem filtros, né? Ali todo mundo era ferrado, tinha as pessoas com grana, mas ela não estava preocupada com dinheiro, não estava preocupada com formação, não estava preocupada com posição. Então ali a gente era despidos, e é o que vocês são hoje. Então aproveitem e criem laços e criem vínculos, porque essas pessoas serão muito importantes na vida de vocês. Podem ser, né? Aqui estão meus contatos. Eu queria agradecer, pedir desculpas porque eu exagerei, mas eu acho que eu fiz um resumo aí também bom da fala dos outros dois. Obrigada. Ana Carolina, Marcelo e Silvia, obrigada a vocês por estar nos homenageando na primeira SACEP, né, a primeira semana virtual, de uma forma tão brilhante e tão produtiva, em termos de informação, em termos de novos caminhos que vocês estão mostrando para os alunos, né? E esse longo tempo que vocês comentam não é tão longo assim, como vocês fizeram tanta coisa, como tanta coisa aconteceu. Vamos partir agora para o debate. Nós temos várias perguntas no chat e mais
13 perguntas que vieram por WhatsApp, enfim. Vamos começar com o debate, com as perguntas no chat? Então, eu vou fazer... Todos podem, né, participar agora. Quero agradecer vocês mais uma vez, né? O espetáculo está aqui, imagina, né? Estou muito feliz. Queria estar brindando agora também. E delicioso ouvir isso, né? E ouvir como é que vocês enveredaram por vários caminhos diferentes e confluentes também, né? Enfim, vamos tentar ver se a gente aproveita. Essas perguntas tem umas direcionadas, eu vou alternando as direcionadas para as mais gerais, então. Essa vem da Bianca Passos, tem uma pergunta para a Ana Carolina, como foi trabalhar com profissionais tão qualificados no INCA, ainda sendo jovem e inexperiente? Esse é o medo, acho que de todos eles, né? É um medo que a gente tem, mas a gente também precisa lembrar, e isso os colegas trouxeram também essa informação, de que a gente sai do colégio com uma formação invejável. É uma formação muito sólida. Quando a gente vai para a graduação, se a gente segue a mesma linha de estudo, a gente vê tanta coisa repetida que às vezes a gente até fica naquela, será que eu deveria estar aqui ouvindo isso de novo? Eu tenho um experimento lá para fazer, né? E nesse laboratório que eu estava, eles já tinham grande experiência com alunos da escola. Eu tinha, acho que uns 4 veteranos lá, todos da biotecnologia também. Essa pessoa que me contratou primeiro, ela era nova lá, e aí o anúncio da vaga na escola foi recomendado pelos outros que já tinham experiência com os alunos da escola e sabiam da qualidade de mão de obra que vinha de lá. E depois essa pessoa mudou para um outro laboratório, criou um grupo de pesquisa maior, e ele sempre falava, eu vou criar o meu grupo de pesquisa com os alunos da escola, porque eu sei que eles chegam prontos, eles andam sozinhos. Então a gente pode às vezes não ter alguns conhecimentos de, esse experimento eu não sei como é que faz, mas você também, é só pedir ajuda. Alguém vai te ensinar. Quem está ali também passou por esse processo de um dia não saber. Só que a nossa capacidade de aprendizado ela é muito grande, ela é frequente, a gente o tempo inteiro aprende. A gente nunca sabe 100%. Se um dia a gente achar que está sabendo 100%, tem alguma coisa errada aí. Então, acho que a gente tem que sempre ter humildade, deixar claro o que sabe e o que não sabe, e o que não sabe pedir ajuda, e o conhecimento se constrói tranquilamente. Obrigada, Ana Carolina, acho que explicou bem, mas vocês também são um grupo de corajosos, né? Então tem que tirar o chapéu para vocês também, muita coragem de veredar, e aquelas ideias, né, da Semana da Química foram sonhos realizados, que vocês acabaram realizando. Vamos partir agora para uma pergunta geral, também agradecendo o Carlos Vinícius, na área de atuação de vocês, como foi lidar com o Parque Industrial Nacional desabastecido nesse período de pandemia? Qual foi o enfrentamento que vocês tiveram estão tendo durante essa crise? Vou passar a palavra para o Marcelo, depois Silvia, depois a Ana Carolina. No meu segmento específico, eu não cheguei a viver uma realidade como essa. Eu cheguei nesse período de pandemia, né? Eu passei por uma transição de uma empresa para outra, e na Novozymes, e tanto entrando agora na B. Mauri, não houve registro dessa linha de desabastecimento, né? Pelo contrário, houve grandes oportunidades, ambas as empresas cresceram muito em determinados segmentos, né? Houve, de fato, talvez por exemplo, se a gente pega a indústria de panificação, o pão francês talvez tenha diminuído o volume, claro, as pessoas deixaram de ir menos nas padarias artesanais, mas passaram a comer mais o pão industrializado. Então, meio que houve uma migração de um segmento para o outro. Mas, no geral, houve até crescimento e não houve essa situação. Obrigada, Marcelo. Silvia? Bom, eu tenho observado um problema bem intenso de desabastecimento em várias áreas, né? E aí eu vejo não só no meu negócio foco hoje, mas, por exemplo, nos meus negócios de Búzios,
você sente falta, já não tem mais óleo vegetal. As fornecedoras de cerveja estão com problema de vidros, né? Para engarrafar de garrafas para engarrafar as cervejas. Então, a gente está vendo que existe sim aí, né? E eu acho que o problema é que vai ser a partir de agora. Isso começou a ficar mais agudo agora, porque a gente ficou aí um período grande, né, parado. E aí eu trago para o meu negócio. Você ter uma ideia, para fabricar o meu equipamento, eu tenho que comprar algumas peças importadas. O frete internacional saiu de R$2.000 para R$6.000. Então, isso impactou demais. Estou falando de um frete de coisas pequenas, né? Por exemplo, a minha atividade comercial, que eu tinha acabado de fazer uma parceria na Malásia e na Indonésia, estava começando esse trabalho lá, eles estão parados, fechados, lockdown completo desde abril, e não abre, não pode entrar estrangeiro, não pode entrar de jeito nenhum. Então, a pandemia realmente impactou muito. Por outro lado, o que a gente vê, que é o que o Marcelo está dizendo, no Brasil, principalmente, houve um crescimento grande na área de alimentos, de fabricação de alimentos. A gente vê aí o mercado de produtos cárneos aumentando absurdamente por conta de um movimento da China de regular melhor a alimentação deles, né? Eles agora estão lá com uma obrigação de deixar de se alimentar de animais vivos e passar a se alimentar de animais controlados. Então, isso vai impactar muito todo o mercado de grãos, o mercado de óleos vegetais e de farelos e de próprios produtos já fabricados, produzidos mesmo, como carnes, como produtos de proteína animal. Então, isso acaba trazendo, como acontece com arroz, né? Você vende, exporta e aí acaba... vende em dólar, o dólar está muito alto, e aí você acaba faltando para o mercado interno. Então, eu entendo que a gente vai passar um período pior do que o que a gente está aí com essa questão do desabastecimento. Obrigada, Silvia. Passo para a Ana agora. Na área que eu trabalho, no mercado de saúde, a gente não tem grandes crises, porque a saúde não para, né? Então, realmente, o que na verdade não para, modifica a forma de se fazer negócio. A gente não tem mais as estruturas que tinha antigamente de um representante de vendas indo pessoalmente até um consultório para fazer uma propaganda de um medicamento. Agora, as interações elas são feitas de formas diferentes para a gente se adaptar ao tal do novo normal, que é uma palavra que eu não gosto muito, que eu acho que de normal isso não tem nada, né? Então, é um novo momento. Em relação à produção de medicamentos, tem sido dada uma grande prioridade para que não haja desabastecimento em nenhum país. Os produtos que eu trabalho especificamente, eles não são produzidos no Brasil, eles vêm de outros países, então foi dado um foco muito grande na questão de supply, delivery, de como chegar no cliente, porque o objetivo realmente é que não falte medicamento para nenhuma paciente. O que está sendo visto no mercado da oncologia, isso não é uma fala minha, isso é uma fala de médicos especialistas em oncologia, é atraso em diagnóstico. Então, se acredita que no futuro a gente vai ter algum impacto aí, porque doenças que deviam estar sendo diagnosticadas agora não estão, então a gente vai ter um diagnóstico de doenças em estágios mais avançados que pode dar alguma movimentada diferente aí no mercado. Eu acho que talvez o mercado de diagnóstico pode ter sofrido um pouquinho mais do que o mercado de tratamentos especificamente. Obrigada, Ana Carolina. Vamos passar para a próxima. Essa é para o Marcelo, da Ana Pinto. Marcelo, sentiu alguma mudança muito grande saindo do curso de alimentos para um curso focado em química na graduação? Ou a base de alimentos do IFE foi suficiente para ter um início confortável? Sim e não. 2 sims e um não. O sim vem basicamente pelo que a Ana Carolina acabou de comentar também. O nível que a gente teve na escola técnica, os livros que a gente tinha eram basicamente os mesmos que se tinha na engenharia química.
Leninger era o mesmo, Belkzar, livros de nível superior a gente usava no curso técnico. Então, isso me gerou um conforto muito grande na parte das químicas, principalmente, e como, apesar de eu ter conseguido, naquele momento, um emprego de horário fixo, era pesado, porque eu saía lá do Moinho Fluminense às 4 da tarde, chegava na UERJ às 5, as aulas já tinham começado às 2 da tarde. Então, o que acontecia? Na parte das químicas, basicamente, com pouco estudo, dedicação, sentar ali na mesa para estudar, eu tirava tranquilo. Já quando eu entrava na parte dos cálculos, né, isso complicou bastante. E eu acabei, como disse, eu acabei não me formando como engenheiro químico. Mas quando eu vim para Curitiba e comecei a ter contato com a indústria de alimentos, o meu nível de conhecimento, o meu nível de formação vindo da escola técnica, quando a gente discutia parte técnica de ingredientes, de enzimas, de processo, eu falava no mesmo nível que os engenheiros que me atendiam. Então, é mais na parte de engenharia, realmente, de cálculos e tal, aí realmente difere e você tem que se dedicar para isso. Mas a formação que vem da área química foi espetacular, fabulosa, e é a minha base até hoje. Obrigada, Marcela. A gente tem pelo menos umas 20 perguntas. Eu acho que a gente não vai ter tempo de respondê-las, a gente manda, enfim. A próxima do Ricardo Cardoso. Como vocês enxergam a oportunidade de entrada no mercado de trabalho, na área de biologia, biotecnologia, acredito, etc., né, de formandos mais velhos? Aí ele botou mais velhos, 30 anos ou mais. Vamos começar agora com Silvia. Bom, eu tenho que defender, né? Eu estou aqui nos meus 50 e quando eu vendi a minha empresa, eu vendi toda a minha formação, né? Eu trabalhava eu vinha desde a escola técnica, desde o estágio da escola técnica, trabalhando com cultura de células, com transplante. Vendi a empresa e decidi que não iria trabalhar concorrendo com a minha própria empresa e que também não queria mais voltar para a área acadêmica. Então, eu resolvi fazer uma mudança completamente. E, quer dizer, voltei para o mercado de trabalho de outra maneira, né? Como empregado, e aí agora eu vou falar como contratante, né? Eu contrato pessoas. Se é uma pessoa com a experiência da escola técnica, com a formação da escola técnica, e ainda com a maturidade da pessoa mais velha, eu acho que você só tem pontos a favor. A gente hoje tem uma valorização muito grande das pessoas mais jovens, né? Porque eles são muito mais antenados, muito mais rápidos, muito mais... Mas o que a gente entende é que esse choque, essa geração aí que você cita, né, de 30 anos, ela tem um aprofundamento um pouco maior. Então, você combinar essas duas gerações numa equipe é muito importante. Você, hoje, em empresas, o ideal não é você ter só gente jovem ou só gente velha. O ideal é você combinar as competências e as qualidades das gerações que são diferentes para você ter um time rico. Então, eu vejo com muito boas perspectivas, não tenha medo, vá em frente, o mercado está aí. Ana Carolina, obrigada, Silvinha. Bom, eu sou suspeita em falar porque o meu primeiro emprego no mundo corporativo veio depois dos 30. Então, eu acho que quem fala que aos 30 está com idade avançada, começou errado a conversa. Não existe isso. As empresas hoje em dia valorizam cada vez mais a diversidade, e a diversidade vem disso do que a Silvia está trazendo, os jovens junto com os mais velhos. Inclusive, existem alguns projetos de mentoria reversa, o estagiário fazendo a mentoria do gestor mais experiente, para justamente essas trocas de experiências acontecerem. A velocidade do mais jovem, ela não é nada sem a experiência do mais experiente, né? Essa diversidade gera negócio, gera dinheiro. Então, cada vez mais se valoriza isso. E, obviamente, que a gente precisa pagar conta, a gente precisa de emprego, né? Mas se a gente se depara
com empresas que fazem esse tipo de seleção enviesada, o mais velho não entra, essa empresa não merece alguém com a grande capacidade que a gente tem de ir para o mercado. Eu acho que a gente precisa ter esse olhar também e investir em empresas que estejam alinhadas ao nosso propósito e aonde a gente quer chegar e que nos valorizem como profissional independente. Travou um pouquinho. Vou agradecer, vou passar para o Marcelo, pedir licença Ana Carolina. A gente tem alguns minutinhos. Marcelo, por favor. Eu concordo plenamente, acho que a idade aí é um tema que não deve ser considerado e, pelo contrário, principalmente nesse segmento de biotecnologia, da própria indústria de alimentos, eu acho que existe 1 milhão de oportunidades, como eu citei na apresentação. Acho que o mundo vai depender muito da biotecnologia e da indústria de alimentos. E as duas juntas vão fazer esse futuro brilhante, mas limpo. Agradeço. Vamos passar para a última pergunta. Não sei se a gente tem tempo para fazer todas, mas o ideal seria, né? Enfim, o debate está excelente. Da Thelma Alves, aproveitando a frase da Silvia sobre educação e o que é o que vai transformar o mundo, como a formação na ETFQ, Cefetec aparece nas suas carreiras para a transformação das condições sociais da nossa sociedade. Passaria a pergunta agora, primeiro para o Marcelo, depois a Ana Carolina, aí a gente fecha esse bloco de perguntas com a Silvia. É a chave de ouro, como eu falei. Acho que aqui a gente tem 3 exemplos, os caminhos tiveram destinos diferentes, mas muita coisa em comum no trilho, né? E talvez o primeiro degrau, o primeiro passo, no meu caso, no caso das colegas, tenho certeza que foi a Escola Técnica Federal de Química. Transformou a minha vida, transformou a vida dos meus irmãos que seguiram no mesmo caminho de escola técnica também. A minha irmã é mestre cervejeira, foi uma das primeiras mestres cervejeiras do Brasil, como mulher, né? E ela também fez Escola Técnica Federal de Química, curso de alimentos. Meu irmão seguiu na área de biotecnologia, na parte acadêmica. Então, isso transformou as nossas vidas. Obrigada, Marcelo. Agora, Ana Carolina. Bom, eu acho que, bem em linha com o que o Marcelo falou, eu acho que tudo que a escola dá para a gente, eu acho que o mínimo que a gente precisa é devolver para a sociedade tudo que foi investido para a gente durante esse período, né? Então, eu fico muito feliz de saber que o trabalho que eu faço hoje impacta diretamente a vida de outras pessoas, e é isso que eu coloco como objetivo futuro. Sempre que eu penso numa nova posição, sempre que eu penso numa nova carreira, um novo caminho a trilhar, eu penso como que eu vou impactar a vida das pessoas, como que eu vou devolver para a sociedade o conhecimento que eu tenho. E o conhecimento que eu tenho hoje, ele foi pavimentado pelo que a escola construiu lá no ano de 2000, né, quando eu era bem mais jovem. Isso é algo que eu tenho muito claro e que eu não tenho filhos, hoje eu não tenho filhos ainda, mas se eu pudesse escolher onde eles estudariam, eu diria que eles iriam para a Escola Técnica Federal de Química, porque não ia ter erro, né? Viram que eu uso o nome antigo, porque uma vez ETFQiano é sempre, né? A gente não consegue trocar o nome, né? Mas realmente não tem como passar por lá e não impactar a sociedade depois, não dá. É verdade, eu levei também muito tempo, eu chamo até hoje Federal de Química, a gente levou muito tempo para incorporar o IFE, né, Instituto Federal do Rio de Janeiro. Silvinha, por favor. Bom, eu acho que a escola técnica, o IFE, a escola técnica, né, o que a gente tem aí, ele tem uma riqueza de diversidade, que é isso que a gente falou, né, que hoje as pessoas procuram nas empresas. A gente tem isso desde o início, né? Como eu falei, o fato de ser uma escola pública, a gente tem desde pessoas com condições financeiras muito boas, que os pais entenderam que ali era uma oportunidade, até pessoas muito pobres que conseguiram chegar ali com o seu mérito fazendo um concurso. E isso transformou isso que, né, a Ana Carolina falou, o Marcelo falou, a gente foi forjado nessa realidade. E hoje a gente, assim, olha, eu não lembro
de ter um caso de roubo, um caso de brigas ou ofensas graves na minha época. Tinha lá algumas pinimbas, né? Mas não eram coisas graves, porque as pessoas, o nível de tolerância ele era muito mais bem trabalhado, a ética era muito trabalhada. O respeito ao indivíduo era muito trabalhado. Eu não sei como é que é hoje, mas na nossa época tinha um elevador, os alunos não podiam usar o elevador. Só os professores usavam. Isso era um respeito, porque você não tinha elevador para todo mundo. E os alunos respeitavam isso, entendiam isso. Isso hoje pode parecer, mas todo mundo tem o mesmo direito. Mas a gente exerceu ali uma cidadania. Eu lembro que a gente tinha uma professora, quando o Marcelo falou do livro, né, que a gente estudava com livros de nível de universidade, nós tivemos uma professora que ia para a aula e lia o livro. A aula dela era ler o livro. E nós fizemos uma comissão e fomos falar com o Virgílio, que era o diretor da universidade. Onde você acha que você vai conseguir isso em qualquer lugar? E a gente pediu para tirar a professora. E ela falava assim, mas vocês estão usando o mesmo livro que eu uso na universidade. E aí a gente dizia assim, mas se é para ler o livro, a gente lê. A gente quer mais coisas, a gente quer experiência, a gente quer... Então, a gente era ousado, a gente tinha canal de comunicação, a gente tinha diversidade, então a gente formou cidadãos, né? A gente formava cidadãos. Hoje eu imagino que esteja igual, claro que tem a mudança, porque a sociedade mudou muito, mas eu tenho certeza que a essência ainda continua. E ali se forma cidadãos, e isso impacta. Hoje, quando eu converso com os meus funcionários, quando eu trabalho, faço um feedback com os meus funcionários, eu carrego tudo isso que eu aprendi, e foi lá. A chave de ouro foi lá. Legal. Muito obrigada. Vamos só para a última pergunta aqui, eu acho que a gente já estourou o tempo, né? Da Maria Mendes. Ana Carolina e demais. Muito obrigada. Comparando as décadas, vocês observam diferenças marcantes no nível de exigência entre professor e aluno? Constantemente, alunos hoje reclamam do nível de exigência. Isso é frequente, eles reclamam do nível de exigência ainda do Instituto Federal. O que vocês acham? Eu acho que vocês são uns mimados. Vocês são muito mimados. Olha, eu acho que o mercado de trabalho exige mais. Quando a gente nivela por cima, algumas coisas acabam ficando mais tranquilas. Então, hoje, vocês podem achar que a exigência é alta, mas daqui a algum tempo vão entender que isso facilitou muito percorrer por outros caminhos. Obviamente que o aprendizado ele não precisa ser pela dor sempre, ele pode muitas vezes vir pelo amor também, mas a escola ela proporciona as duas coisas para a gente, né? A gente tem tanta gente bacana, tantas experiências boas, eu acho que o mais fantástico é aprender não só pelo livro, é aprender pelas experiências também, a gente aprende pelos sentidos, né? Então esses são os aprendizados que eles ficam enraizados e a gente não esquece depois que fez a prova. Então, acho que sim, o nível de exigência, se tivesse caído, eu teria ficado decepcionada, adorei saber que é muito exigido, né? Precisa sim exigir muito, afinal de contas, a gente está formando pessoas que vão ser referências no mercado. E a escola, ela tem esse nome. E esse nome ele precisa continuar, precisa ser perpetuado, e se não houver dedicação, não tem mágica. Né? Quanto mais se dedica, mais... É aquela uma frase um pouco piegas aí que falam que quanto mais eu estudo, quanto mais eu me dedico, mais sorte eu tenho. É isso. Marcelo, algum comentário sobre... Não, só agradecer. Agradeço ao teu professor que te exige bastante. Agradeça, porque como a Ana falou, o mercado vai te exigir muito mais. Então, que ele possa te exigir mais ainda. Sim.
Silvia. E aí, no mercado, o negócio é a Vera, né? Não entrega o que é exigido para ver. Olha, agradeço a todos. Eu não sei se vocês conhecem a fama do Oliveira, né? Que o Oliveira dizimou turmas e turmas. E a gente passou por ele. Lamentavelmente, o Oliveira, que é excelente, né? Professor de matemática, faleceu, mas, enfim, continuamos exigentes e os alunos reclamando muito da gente. A gente ama todo mundo. Já passamos do tempo, eu agradeço muito a vocês três, Ana Carolina, Silvia, Marcelo, uma grande oportunidade, não sabe a honra que foi presidir essa mesa na primeira SACEP, né, primeira semana virtual. Arte é indissociável, né, de ciência, cultura, vocês três são a prova disso, mostraram isso na trajetória de vocês. Nós só temos a agradecer e esperar um encontro presencial, que a gente possa comemorar juntos, né? Isso aí. No Instituto. A casa de vocês. A casa de vocês. Parabéns pelo evento, obrigada por ter convidado. Para mim foi uma honra relembrar tudo isso, viver isso, foi ótimo. Muito bom. Obrigada parabéns, a todos Silvia vocês. e Ana Carolina, pela apresentação de vocês, foi muito bom. Para você também, Marcelo. Vocês também. Tá, obrigada, sou muito grata por essa oportunidade. Muito obrigada a todos. Agradeço também a participação e a audiência, a organização da SACEP, os nossos, né, dirigentes, nossos professores e técnicos administrativos, enfim. Muito obrigada. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite. Até logo.